Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Hoje nós estamos aqui com esse aparelho Samsung. Ele liga normal, mas não tem som. Então vamos fazer uma análise aí para saber o que que é. Bem, quando um aparelho está sem som, pode ser duas coisas. Ou a saída de som está queimada ou a fonte não está alimentando a saída. Aqui no caso, a primeira coisa que a gente faz é medir a tensão da fonte que alimenta a saída. No caso deste aparelho de som, deste Samsung, eu tenho aqui este conector. Ele era para ter aqui uma tensão negativa. Vou deixar aqui o conectorzinho para vocês verem. É para ter uma tensão negativa de 29 volts. Como vocês podem ver, não tem, eu tenho 0 volts. Uma tensão positiva de 29 volts positivos, também não tenho, eu tenho 0 volts. Ou a minha fonte está ruim, porque não tem tensão, ou a saída ela está em curto. A saída entra em curto, mata a tensão da fonte. Então aqui é bem simples de saber aí. Só pegar o multímetro analógico e fazer um teste, que tem muito aparelho de som que a gente pega aqui nesse estado. Eu já peguei, por exemplo, que a saída de som ela está em curto. Então vou pegar aqui a ponta vermelha, vou colocar aqui ó, no negativo do aparelho. E vou colocar aqui no conector da alimentação. Colocando aqui, vocês podem ver pela deflexão do ponteiro. Ó, ele não deflexiona totalmente. Então essa saída de som ela não está em curto. Quando a saída de som ela queima, ela entra em curto, o ponteiro vem até o final. Se eu inverter aqui a posição das ponteiras, colocar a ponta preta, agora que vai inverter. O negativo aqui deu continuidade, agora aqui ó, não dá continuidade. E o positivo agora ele vai dar continuidade, mas o ponteiro ele não deflexiona até o final. Então essa saída aqui ela não está em curto. O problema aí é na fonte mesmo. A fonte desse aparelho ela tem duas fontes separadas. Uma fonte que é para alimentar o standby enquanto o aparelho ali está desligado, e essa outra fonte é a fonte responsável para alimentar o amplificador. Como esse aparelho aqui ele está ligando, essa fonte aqui ela está ok. Se o aparelho não estivesse ligando, caso você pegue um Samsung desse, se o aparelho não estiver ligando nada, não estiver acendendo nada, você verifica essa fonte aqui, que é a fonte do standby. Então, como o aparelho está funcionando, essa fonte está ok. Então, o que você não vai fazer análise nessa fonte, você vai fazer análise aqui nesta fonte. Então, como esta fonte ela está com um problema, a primeira coisa que a gente faz é ver se tem tensão aqui no CI para ele poder oscilar. Eu tenho aqui o esquema dessa TV, pessoal. Depois eu vou deixar aqui no link na descrição para vocês pegarem também. Essa aqui é a fonte do standby, ela está trabalhando. E essa aqui é a fonte que alimenta o amplificador. A alimentação aqui deste CI, ó, no pino 7. De onde que vem essa alimentação aqui? Do SV. Vem aqui desta outra fonte que está funcionando, olha só. Eu tenho aqui o transformador, tenho dois diodos separados. Um alimenta esta fonte e este outro diodo aqui, SV, alimenta esse circuito integrado. Então eu vou lá no pino 7 e verifico se tem alguma tensão para alimentar o CI. Para fazer isso aqui eu tenho que pegar o terra aqui da parte viva, eu soldei um fiozinho. Então eu pego aqui a referência da parte viva e vou medir aqui no pino 7. Colocando aqui no pino 7, eu tenho aí 7 volts. O aparelho está em standby, pessoal. Vou ligar para ver se acontece alguma coisa. Liguei o aparelho. Olha só, a tensão subiu para 20 volts. Então o circuito integrado ele tem alimentação. Se não tivesse alimentação, você poderia verificar aqui esta fonte. Porque nós temos aqui um diodo e um resistor. De repente esse resistor aqui ele poderia estar aberto e não está alimentando este circuito integrado. Como esses aparelhos aqui dão muito zinabre, às vezes o zinabre também faz com que interrompa a corrente. Aqui no caso tem dois resistores, ó, está com um pouco de zinabre, isso aí atrapalha bastante. Mas no nosso caso aqui não é o zinabre, está chegando a alimentação. Agora o que eu vou ver, pessoal? O ponto
de controle dessa fonte. Se o CI tem alimentação, por que ela não está armando? O controle dessa fonte, ela vem aqui, ó, no pino 7 do CN3. Aqui, ó, no 7º pino, Power Control. Esse Power Control, ele entra aqui, ó, energiza aqui a base desse transistor, polariza a base do transistor, polariza esse transistor aqui negativo, polariza a base deste transistor, e ele serve como uma chave. Esse transistor aqui ele vai alimentar o circuito, ó, o P1. Então onde que vai o P1? O P1 ele vem aqui. Olha só, aqui que está nossa questão, tá ligado no acoplador óptico. Vou ter que verificar esse ponto. E também o P1 aí ele é distribuído aí para liberar as fontes. Mas o que importa aqui para nós é ver se está chegando aqui o Power Control no pino 7. Agora eu tiro aqui a minha referência do vivo e coloco aqui no GND da parte secundária do GND isolado. Vou aqui no pino 7 e eu vejo se está tendo tensão no pino 7. Olha lá, eu tenho 4 volts no pino 7, pessoal, 4.8. Vou desligar o aparelho de som para ver se essa tensão ela está aí obedecendo, né? Ele demora um tempinho. Vamos ver aí. Olha lá, ele desligou. Então já está tendo resposta. Eu vou ligar o aparelho novamente. Liguei o aparelho e está mandando a tensão de controle da fonte. Então até aqui está tudo ok. Se essa tensão não tivesse vindo, o problema poderia estar aqui na placa da frente, no processador. Como ele está mandando a tensão, então a fonte seria para funcionar. Nosso próximo passo, já que está vindo a tensão aqui no pino 7, o Power Control está ok. Então aqui no caso 5 volts polariza a base do transistor através desse resistor. O transistor ele conduz uma tensão negativa, que polariza este outro transistor que é um PNP, da setinha para dentro. E esse transistor ele chaveia aqui o P1. O que interessa para nós é essa parte aqui que aciona a fonte. É aqui, ó, o PCA2, é o acoplador óptico. É esse aqui, pessoal, olha só. O que interessa aqui, ó, é o PCA2, tá vendo? Aqui que é feito o bloqueio do funcionamento da fonte do amplificador aqui no pino 2. Então vamos verificar se está chegando alguma tensão no acoplador óptico. Então como é que funciona aqui essa fonte? O P1, quando a gente liga o aparelho de som, ele vem em 5 volts. Esses 5 volts polariza a base desse transistor. Esse transistor aqui ele conduz negativo no meio desses resistores. Ou seja, ele impede que a tensão desse resistor alimente o acoplador óptico. Então a lógica aqui é, com o som ligado, tem 0 volts no acoplador. Com o som desligado, eu não vou ter tensão no P1. Então o transistor ele não vai conduzir, vai cortar. O transistor não conduzindo, ele vai deixar com que esse resistor alimente aqui o acoplador óptico. Então vamos testar aqui esse acoplador óptico. Mudei aqui o meu negativo. Vou colocar aqui no pino 1 do acoplador, que é o LED do acoplador. Então com o som funcionando. Com o som funcionando, eu tenho 0 volts, porque o transistor está bloqueando a tensão daqueles dois resistores. Vou desligar o som. Aqui, ó, desliguei o som, estou vendo se está bem encostando ali, está com 0 volts. Vamos ver o que acontece, se está vindo a resposta. Olha só, pessoal, veio a resposta. O aparelho de som desligou, o transistor deixou de conduzir e a alimentação passou começa a passar pelos resistores, alimenta o acoplador óptico. Ele interrompe aqui, ó, o pino 2 deste CI. Vou desligar o som. Ele está com mau contato ali no acoplador óptico, olha só, 1 volt. Vou desligar o som. Desligar não, vou ligar, né, pessoal? Liguei o som, o transistor jogou negativo para o acoplador óptico
Então o acoplador óptico deixou de funcionar. Então ele deixa liberar aqui no pino 2 a tensão. Deu para entender, pessoal? O que eu faço agora? Eu vou verificar aqui o outro lado do acoplador óptico. Se a tensão aqui muda quando a gente liga e desliga o som. Então vou pegar aqui o GND novamente, trocar o GND aqui, a referência. Vou colocar no pino 4. Vou colocar aqui no pino 4 do acoplador óptico, no pino 2 do CI, pessoal. Vou colocar agora no pino 2 aí, que é o pino 4 do PCA 2. Vamos ver se vai ter alguma tensão aí, se vai ter uma diferença brusca de tensão. Então aqui eu tô com o som ligado, tô com 1.4. Vou desligar o som. Vamos ver se tem alguma diferença de tensão. Vamos esperar um pouquinho, que para desligar ele demora um pouquinho mais. Olha, aí veio a resposta. Caiu para 1.1 volt. Diferença muito pouca. Vou ligar novamente. Ó, 1.4. A diferença está muito pouca, pessoal. Era para ter uma diferença maior de tensão aqui. Como a diferença aqui está muito pequena, o que eu faço aqui para saber se é o acoplador óptico? Eu desligo esses dois pinos para mim fazer o teste. Como esse acoplador óptico aqui ele interrompe aqui a oscilação do CI, eu desligo o seu pino e já aqui eu tiro a minha dúvida se o acoplador óptico está com problema ou não. Este outro acoplador óptico aqui esse aqui é do feedback. Não tem nada a ver com esse, que esse aqui é o que corta aqui a tensão. Esse aqui é o feedback, que ele vem de outro ponto. Aquele outro acoplador, ele é esse daqui, ó. Ele vem aqui do regulador de tensão para regular a tensão da fonte. Que aqui no caso, ó, 29 volts positivo, 29 volts negativo. Então tem dois acopladores, aqui é para não confundir. Esse aqui é o feedback. E esse outro é o que interrompe aqui a fonte de funcionar. Então eu vou interromper aqui o acoplador óptico, vou soltar o pino dele e vou testar novamente. Então aqui no caso, ó, eu tirei a solda e deixei aqui o pino livre. E o pino 2 agora ele vai ficar livre, então eu vou saber se o problema está no acoplador óptico ou se está em outro componente. Ele tem aqui um diodo, também no pino 2 tem esse capacitor, e aqui eu vou tirar a minha dúvida. Então aqui o acoplador óptico ele está sem efeito. Agora eu vou ligar o som aí e vamos ver se vai funcionar ou não. Agora com o acoplador óptico já desligado, aqui eu já liguei o aparelho de som, eu vou medir a tensão no pino 2 do CI. Então eu pego aqui o GND da parte viva, do primário da fonte, minha referência, e vou medir a tensão no pino 2, que é a mesma tensão que eu estava medindo aqui, ó, no pino 4 do acoplador óptico, só que agora ele está desligado. Então eu vou colocar aqui no pino 2 do CI, pessoal, olha só, eu estou com 3.3 volts. Quantos volts a gente tinha antes? Vocês viram lá, 1.5 foi a tensão máxima. Agora estou com 3.3. Vocês já viram que teve diferença que eu soltei o acoplador óptico. Então, se já teve uma diferença de tensão aqui, será que a fonte ela está funcionando? O que eu faço para testar? Eu tiro aqui da parte viva e coloco no GND do secundário, no GND do aparelho de som, só aqui na lata. E vou medir a tensão aqui na fonte do amplificador. Então vou colocar aqui, ó, na saída da nossa fonte. Então eu tenho ali, olha só, 28 volts positivo. E aqui a nossa fonte negativa, 27.9 negativos. Agora a fonte já está funcionando.
Então qual é o problema deste aparelho? O acoplador óptico. Aqui poderia ser muito mais simples você já trocar todos eles, que eu já vou trocá-los, pessoal. Olha só, porque eles estão enferrujados, mas eu gosto de fazer análise e explicar para vocês o funcionamento. Então tá aqui, ó. Quando vocês comprarem um acoplador óptico, já compra aí em grande quantidade, que utiliza bastante esse componente. Israel, se eu soltasse ele e não funcionasse, aí a gente teria aí outras hipóteses. Eu soltei ele, certo? A tensão subiu para 3,3 volts aqui no pino 2. Se não tivesse subido com o acoplador solto, poderia ser este diodo Zener. Eles pegam ali um zinabre, já como falei. Ele poderia estar derrubando aqui essa tensão. Esse capacitor também poderia estar derrubando essa tensão. Então aqui, como eu já soltei o acoplador óptico, o aparelho de som ele já deu uma resposta, já funcionou, já trabalhou. Então o problema é o acoplador óptico aqui que está matando essa tensão, a tensão de 3,3 volts aqui no pino 2. Então aqui eu vou trocar o acoplador óptico, ou seja, eu vou trocar os três. Tem esses dois aqui, que é da fonte que alimenta o amplificador, e tem esse aqui. Esse aqui é o da fonte de 5 volts. Então aproveita e troca todos, pessoal, que eles estão todos enferrujados. Esse daqui, ó, esse aqui é o que corta a fonte, o transistor aqui fecha, impede que a fonte funcione, e este aqui é o de feedback. Está ligado aqui, ó, no 431. Faz aqui a fonte de 5,6 volts. Ok, pessoal, agora eu vou fazer aqui a troca dos acopladores. Olha só o estado deles, olha só como é que está. Dá uma limpeza. Esses resistores aí, ó, passar uma escovinha de dente e ver se está tudo ok. Tá vendo o zinabre, como ele impede aí que o som deixe de funcionar? Muitas vezes é o zinabre que come o componente. E ali está o nosso outro acoplador, que é da nossa fonte que alimenta o standby. Aqui eu já fiz a troca dos acopladores, pessoal. O acoplador ele tem um lado importante aqui não inverter. Ele tem aqui o chanfro da marcação do pino 1 e ali tem a marcação do pino 1. Então, cuidado para não colocar invertido. Então tá aí os três acopladores trocados. E é sempre importante aí fazer a troca de todos os acopladores, independente da marca e do aparelho aí. Quando ele tiver algum ponto de zinabre enferrujado, é bom que se faça a troca de todos eles. Então vamos ver a tensão novamente ali no pino 2 do CI, no pino 4 do fotoacoplador. Então pega aqui a minha referência no GND, na parte viva da fonte. O aparelho já está na tomada, ele está em standby. Eu vou medir aqui no pino 4 do fotoacoplador, pessoal. Vocês vão ver a tensão, olha só, 0 volts. Por quê? Porque o aparelho ele está em standby. O que acontece com este som? O aparelho está em standby, eu não tenho tensão aqui, o transistor está cortado, então ele deixa que esses resistores alimentem o fotoacoplador. Então o fotoacoplador está sendo alimentado e aqui ele aterra o sinal no pino 2. Então aqui ele joga o GND, ó, da parte viva, ele impede aqui que tenha tensão no pino 2. Então por isso que tem ali 0 volts, pessoal. Então vamos medir ele novamente. Vou ligar o som para vocês verem. Então tá aqui no pino 4 do fotoacoplador, vou ligar o som. Lá a tensão subiu para 3,3, ou seja, o fotoacoplador ele desligou e agora ele está deixando que o CI trabalhe no pino 2, que é a mesma tensão. Vou colocar aqui no pino 2. Então tá aí 3,3 volts. Vocês viram a tensão que estava 1,5. Então a tensão ela estava baixa e o CI não estava oscilando, por isso que a fonte aqui não estava trabalhando.
Então vamos desligar aí novamente, vou colocar aqui no pino 2, vou desligar o aparelho de som, o fotoacoplador ele vai ser acionado e vai aterrar aí o pino 2. Olha lá, aterrou, pronto, a fonte parou de funcionar. Pessoal, olha só o estado dos acopladores, eu tirei eles, estão todos aí enferrujados, tá vendo? Agora eu vou testar. O que estava ruim aqui eu marquei com a tinta vermelha. Vou testar primeiro aqui na escala de X1. Vou testar um por um aqui, ó. Esse aqui não dá nada. Esse aqui não dá nada. E esse aqui também não dá nada. Agora eu vou colocar na escala de X1K, que é uma escala mais sensível. Esse aqui, ó, não dá nada. Esse do meio que estava com problema, olha só a fuga que ele dá. E esse aqui, ó, também não dá nada. Então aqui está o problema do aparelho de som, uma fuga bem pequena. Só dá para testar aqui na escala de X1K. Essa fuga estava matando aquela tensão de 3,3 volts. O aparelho de som não estava funcionando. Vou colocar aqui na escala de X1 novamente. Vou colocar aqui, olha só. Aqui não tem como saber se ele está ruim ou não com a escala de X1. Então é importante na hora de você testar os acopladores, colocar na escala de X1K, que é uma escala bem mais sensível. E aqui você pode detectar aí se ele está com problema ou não. Vou inverter aqui as pontas. Invertendo as pontas aqui ele dá até mais continuidade. Olha só. Então tá aí, pessoal, problema aí fotoacoplador. E outra dúvida que o pessoal sempre me pergunta, se dá para testar também com multímetro digital. Também dá, só que eu prefiro o analógico. Então eu estou aqui com o multímetro digital na escala de resistência. Se por acaso você gostou desse multímetro, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Multímetro aí bem prático. Então vou testar aqui o primeiro acoplador óptico. Olha só, esse aqui ele dá uma resistência de 13 mega ohms. Esse aqui é o que estava ruim, também dá uma resistência de 13 mega ohms. Esse que estava no circuito, ó, não dá resistência. E esse aqui é um novo, que eu estou comparando também, ó, ele não dá resistência. Estou testando aqui o pino 3 e o pino 4, que não é para ter continuidade. Vou inverter aqui o lado das pontas, vou testar aí novamente. Esse aqui, ó, ele está dando uma resistência também alta, mas ele dá 47 mega ohms. Esse é o que está ruim. Dá uma resistência um pouco mais baixa aí, ó. E fica dando uma pequena variada. Mas também ele dá resistência. Esse aqui também estava no circuito, ó. Esse não dá resistência. E o nosso novo também não dá resistência. Então aqui, o que eu descobri? Que este aqui também ele já está meio avariado. No analógico não acusou fuga neste primeiro. Agora com o digital ele já está acusando aqui uma fuga. Então aí é importante, como eu avisei, fazer a troca de todos os acopladores. Então tá aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da explanação do circuito aí com o esquema. Com o esquema aí, lógico, facilita muito mais aí o conserto. Se você gostou, deixa o seu joinha no meu vídeo, se inscreva no meu canal, para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica, pessoal. Então é isso aí, pessoal, valeu, obrigado. E as outras pessoas que às vezes tentam fazer lobby, a gente recebe e depois começa efetivamente a prioridade que tem que ter, que no meu modo de ver, no caso é baixa para o lobby.